Good day, mate. Hi again. Eu tô colocando voz aqui nesse vídeo. É um vídeo que eu gravei há muito tempo, pouco antes de eu sair da Austrália. Eu morava nesse condomínio. A casa que eu morava é essa à direita, essa do meio, tinha aquela primeira, essa do meio, e não essa rosa, uma azulzinha que estava ali no meio. Eu gravei esse vídeo com o percurso que eu fazia da minha casa até a escolinha onde eu trabalhava. Na época, eu não falei nada no vídeo, eu só deixei o rádio ligado. Mas eu já tive um problema de direitos autorais num outro vídeo que eu fiz, que eu estava indo de Tingalpa até Sunnybank, onde meu filho morava, e coloquei o rádio e de repente apareceu uma música no rádio e aí o YouTube me deu lá uma advertência por direitos autorais. E aquele vídeo eu acabei de dar uma repaginada nele. Eu tirei aquela parte da música, coloquei uma partezinha com voz e vou postar ele, provavelmente eu vou postar antes desse, então já vai estar postado. É que eu acabei de fazer isso, inclusive eu vou chupar aqui uma balinha de gengibre, porque a minha voz já tá meio ruim e amanhã eu vou gravar vídeo e vou usar muito minha voz, então eu preciso dela. E eu acabei de fazer aquele vídeo e vamos ver se agora fica melhor. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo, eu estava indo da minha casa até o trabalho, era no inverno. Esses faróis aí que estão aparecendo meio borrados, não é problema nem do vidro sujo, que pelo jeito tá um pouco sujo, mas e nem do celular. É que tinha muita neblina. E pelo jeito é bem cedinho de manhã, eu tava saindo bem cedinho de casa e tava com neblina ainda. Dá pra ver que o asfalto tá molhado, mas provavelmente não é de chuva não, deve ser da neblina mesmo, da umidade. E foi feito um pouco antes de eu voltar da Austrália, eu já sabia que teria que ir embora, então eu queria guardar ali esse caminho que eu fazia para relembrar. De cabeça realmente eu não conseguiria relembrar com todos os detalhes, e era muito agradável dirigir por ali. Em qualquer lugar que a gente dirige na Austrália é muito agradável, porque o trânsito é tranquilo e é muito fácil, e os lugares para onde você olha é bonito, né? Então é assim, dá para ver que as casas têm muros baixos, não tem muita criminalidade, não entra ladrão, tem muito verde, né? E esse pedaço aí, que eu morava em Coopers Plains. E Coopers Plains fica no lado sul da cidade de Brisbane, da região de Brisbane, né? E eu saía de lá, tinha que passar pelo centro, porque eu trabalhava em Kenmore Hills, um bairro chamado Kenmore Hills, que fica no norte. Então eu passava pelo centro e depois eu tinha que chegar até o norte. Então vai chegar um momento que vai dar para ver a cidade que fica ali beirando a rodovia, quando eu estiver na rodovia, e vai chegar um momento que dá para ver bem a cidade, daí a gente passa por ela. Então eu tinha toda essa vista toda vez que eu ia trabalhar. Aqui eu tô passando em frente a uma escola e dá para ver ali aquelas placas de diminuição de velocidade, só que pelo jeito é antes das 7 da manhã, então eu não tive que diminuir a velocidade aí.
Mas eu já fiz um vídeo sobre isso do limite de velocidade na região de escolas. A multa é bem pesada. Uma plaquinha também de koala atravessando, que eu nunca vi, mas tem em vários lugares essas placas aí. Eu só vi koala na Austrália no zoológico. O único bicho que eu vi na rua assim foi uma vez que eu quase atropelei um wallaby, e eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, contando essa historinha aí meio... uma historinha assim, não tem muita emoção, mas eu acho que vale ser contada. E assim, as ruas são bem tranquilas, né? É que era bem cedinho também. Um pouco mais tarde você pega um pouco mais de trânsito. Mas esse horário não. Acabei de pôr a bala de gengibre na boca porque a minha garganta tá raspando um pouquinho. Eu vou precisar bem da voz amanhã. Você pode ver que as pessoas já pegam a pista certa para o lugar onde elas vão. Então não é um trânsito que fica assim as pessoas passando na frente, cortando. É muito raro ver isso. As pessoas recriminam muito quando você não dirige seguindo as regras de trânsito. Na Austrália não é bonito, não é você parecer legal. Pelo contrário, você faz papel de idiota se ficar passando na frente, cortando as pessoas e tal. Então, se você vai entrar para a esquerda, por exemplo, você já pega a pista da esquerda lá na frente e vai na sua pista. Normalmente você já sabe para onde vai, né? Ou então você está seguindo ali algum GPS, Google Maps. Qual é o outro? Que eu acostumei tanto com o Google Maps na Austrália, que ele funcionava muito bem lá, que aqui no Brasil também eu só uso o Google Maps. E tem um outro que é muito famoso aqui no Brasil e eu esqueci o nome. Ele também funciona lá na Austrália, mas eu não me adaptei bem com ele não. Lá, eu usava ele muito aqui antes de ir para lá. Mas depois que eu fui, eu não me adaptei melhor com o Google Maps, e agora eu só uso o Google Maps. Até esqueci o nome desse outro aplicativo aí de trânsito. Então eu tinha que ir de um ponto a outro. Esse vídeo ele tem 36 minutos e eu vou ter que ficar aqui os 36 minutos falando porque eu não quero deixar ele muito chato, né? São 36 minutos. Se você ficar só assistindo aí os carros e as casas e tal, vai ficar muito chato. Vamos ver o preço do combustível. 1,81. No vídeo de Tingalpa, que eu acabei de colocar a voz, o combustível estava 1,39. Mas aquele vídeo é de vários anos antes desse daí. Que naquele vídeo eu estava estudando ainda no primeiro ano do curso de Childcare. Deve ter uns 2 ou 3 anos antes. Então deu um aumento de poucos centavos. Tá bom, né? Acho que tá bom. Dá para ver os pontos de ônibus, né? À esquerda. À direita também, mas é que eu tô olhando mais à esquerda. Que mais que tem? Ali um KFC à direita. O KFC eu comi frango lá. Eu gostava muito de uma salada que tem lá que chama... Nossa, esqueci o nome agora.
Era uma salada de repolho. Imagina a bomba. E coleslaw salad. Mas o frango do KFC lá é muito apimentado. Mesmo que a gente peça sem pimenta, ele vem apimentado de alguma maneira. Ou talvez a gente peça sem pimenta, mas eles não têm, porque todo mundo pede com pimenta. Aí eles acabam te servindo com pimenta mesmo. Então você vê, eu já vou pegar ali a pista da direita, aliás, porque eu vou ali lá na frente, eu vou entrar à direita, então a gente faz assim. Aonde você vai, você já pega a pista e vai. Então o trânsito flui muito bem. Ali na entrada da rodovia, pelo que eu me lembro, eu não sei se essa hora vai pegar. Às vezes pegava um pouquinho de trânsito. Mas vamos ver se hoje eu vou pegar. Tá pertinho de chegar na rodovia. Agora eu vou entrar à direita nesse farol. Foi mais ou menos esse percurso aí que eu fiz. Olha, o combustível nesse posto aí tá R$1,71. Lá é assim, não é o mesmo preço em todos os postos. Alguns postos são mais caros, outros são mais baratos. Esse daí é o 7-Eleven. Ele tá um pouquinho mais barato, né? 10 centavos, olha a diferença. 10 centavos de dólar é uma diferença até grandinha. Deu para ver também ali o lixo, que eu fiz um vídeo sobre o lixo. Talvez eu não tenha postado ainda, mas vou postar. Aí a M3, que é a rodovia, né? A placa ali para City, M3. Deu para ver também uma placa de limite de velocidade ali, é 60 nesse local. Então, todos os locais que não tiver placa de velocidade, a velocidade é 50. A gente anda 50. Do contrário, a gente segue a placa, né, o que está marcando na placa. Então, a gente sempre procura pela placa para verificar se está dentro do limite. E aí já é o acesso, tá vendo? Start Motorway, é o acesso para a rodovia. Esse 2P aí é alguma coisa sobre parking, estacionamento, que no centro tem lá um sistema de estacionamento que você só pode ficar 2 horas. E aí está avisando, né, que vai ser assim a partir dali. E aí já é a entrada da rodovia. Lá ao fundo, do lado direito, dá para ver já a cidade, né? Então nós vamos passar pertinho dela. No que entrava na rodovia, a gente já começa a ver a cidade de Brisbane. Tem vários prédios, é uma cidade legal, muito bonita. E é até grandinha, assim, não é claro, comparada com São Paulo, ela parece pequena, mas ela é grandinha. Essa rodovia foi a que eu peguei no meu teste de direção, quando eu tirei a carteira de motorista na Austrália. E é nessa rodovia que eu entrei, eu achei que eu já não tinha passado mesmo, relaxei, fiquei tranquila. E acabou que eu tava abaixo da velocidade e aí o instrutor me chamou a atenção. Aqui em frente, né, dá pra ver toda a cidade ali, o centro. Dá saudade. Vai diminuindo um pouco a velocidade porque tá chegando perto do centro. À esquerda, o hospital onde eu trabalhava. Mas foi lá pra frente ainda que eu saí da rodovia, bem antes daí, e eu tava abaixo da velocidade. Ele me chamou a atenção e eu pisei no acelerador, a gente foi pra trás, nós dois, e daí, mas eu não sei se ele me tirou ponto ou não por isso, mas eu passei nesse teste aí, eu passei, e nem sei se ele considerou ou não, porque quando ele vinha explicar os motivos eu não entendia o que ele falava.
Ele explicava mais para o meu filho do que para mim. Aí eu já peguei um pouquinho de congestionamento, né? Já dá uma paradinha e tal, mas nada como uma marginal parada aqui em São Paulo. Nem se compara. Dá uma diminuída na velocidade, porque são vários carros chegando na cidade, indo lá para o centro, né? Aqui à esquerda tem o Rio Brisbane. E ali na frente dá para ver a roda gigante de South Bank, que é aquele parque, que é um parque principal aí da cidade de Brisbane. É um parque muito grande. A ponte ali que liga um lado da cidade com o outro. E aí tem então a cidade de Brisbane e ali então o rio. Essa parte que tem aqui na esquerda, se eu não me engano, é ali para pedestre, né? Tem uma pessoa passando ali de bicicleta, mas eu acho que é bicicleta, pedestre e tal. E a outra lá é só carros. É um ferry que tem ali? Não é. Ali é uma estação de ferry. Aqui à esquerda também, onde tem uma pontinha laranja ali, é uma estação de ferry. E o ferry é um barco que fica ali, vai do Rio Brisbane para cima, para baixo, tal, e ele leva passageiros. É como se fosse um ônibus ou um trem, tal, um transporte público, mas é um barco. Eu andei uma vez só também. Falei sobre ele em um dos vídeos que eu gravei, acho que sobre como pagar o transporte público. Talvez eu não tenha publicado ainda, mas vou publicar. Eu gravo vários vídeos num dia, depois eu vou editando e publicando um por dia, né? Subindo um por dia. Aí a gente já tá terminando de passar pela cidade. Bem no meio da cidade, você vê ali Elizabeth Street, como eu comentei em outro vídeo também. Lá no centro, normalmente os nomes das ruas são referentes aos reis e às rainhas. Então tem Victoria Street, Elizabeth Street, tem George Street, não lembro mais qual mais tem. Mas normalmente são nomes de monarcas. E assim, dá uma diminuidinha na velocidade, porque está passando ali pelo centro, aumenta a quantidade de carros e diminui a velocidade que o carro pode andar. Então, dá uma diminuída, né? Aí é uma outra ponte, que também é uma ponte, não é uma ponte para carros, é só para pedestres e bicicleta, patinete e tal, mas não passa carros. E liga um lado da cidade ao outro. O que mais nós vemos aqui? Então já passou, a cidade já começou a aumentar a velocidade novamente, né? O limite. Muita gente vai entrar ali à direita, então já pega aquela rua da direita. Eu não entrava, eu ia direto, e por isso que eu tô na pista ali do meio. Muitas vezes a gente via vários barcos ali também, caiaque nesse rio. É um rio limpinho e a gente via muita gente nadando. Eu nunca vi, mas caiaque e barco eu vi sim. Tinha gente que ia até pescar aí.
mas eu acho que estava muito frio nessa época. Aí já passou então o centro da cidade e é o caminho que vai levar até o lado norte, né? Aqui do lado esquerdo tem um ônibus parando no ponto. Do outro lado também acabou de passar um ônibus. Ali tem uma placa mostrando para onde você vai, que pista que você deve pegar, então para não ficar ali cortando para lá e para cá, né? Aqui na esquerda uma outra estação do ferry, que ele vai parando de pontos em pontos. E você vê que o limite ali é 60 por hora. E essa pessoa aí que acabou de pegar aquela pista, ele pelo jeito vai entrar para lá. Então, ele já saiu da pista daqui antes de pegar os carros ali na frente para não ter que cortar ninguém. É muito mal visto a pessoa que corta, a pessoa que não, digamos assim, planeja o seu caminho e fica tomando decisões em cima da hora ali no trânsito. Esse carro aqui que tem aqui na esquerda, essa caminhonetinha, eles chamam de UT, porque o nome seria utility. Seria assim, seria utilitário. Normalmente uma caminhonete, é um carro que você usa para trabalho, para fazer trabalhos, né? E aí, como eles diminuem todas as palavras, acaba chamando de UT. A partir desse momento começa a ficar mais desinteressante o caminho, porque já passou pelo centro, então vai ser aquela coisa. Mas paisagens, mais árvores, né? Mais assim, pistas longas e tal. E aí vai chegar um momento que vai ficar meio como era parecido onde eu morava. Meio casas assim, casas pequenas e tal. E eu pegava uma avenida muito bem larga para chegar na escolinha. E também não tem muito o que ver nessa avenida. Eu não me lembro bem o nome desse lugar que a gente tava ali, que a gente tá passando agora. Parece que vai ter algum lugar ali. Toowong era o nome desse bairro aí, que tem ali o Toowong Village. Coles, que estava ali do lado direito, é um supermercado, é uma rede de supermercados muito conhecida, muito popular na Austrália. Tem em todo lugar. Eu gostava muito de comprar lá. Que mais? Então aí o bairro de Toowong. E esses nomes de bairros, eles normalmente têm origem aborígene. Então são meio estranhos, assim, se a gente tentar achar tradução ou alguma coisa assim, não tem, porque eles são mais aborígenes mesmo. Aí, pelo jeito, ainda tá, né, no bairro de Toowong. E dá para ver também que o asfalto aí já não tá mais tão bom quanto no centro, né? Aí é uma escola, então teria que diminuir a velocidade, mas pelo jeito ainda era antes das 7, porque eu não diminuí a velocidade aí.
E ali, aqui à esquerda é a linha do trem. Então eu estou acompanhando aqui a linha do trem e ali é onde passa o trem. Mas agora a gente já se separa da linha do trem. E aí eu vou pegar aqui por dentro, que eu também não lembro o nome desse bairro aí. E daqui a pouco vai pegar uma avenida grande e dessa avenida já sai na escolinha. E dá pra ver assim várias lojas nesse bairro. Dá pra ver também que não se pega muito farol fechado, né? Poucas vezes a gente pega farol fechado, porque os faróis são inteligentes. Então, quando eles percebem que parou um carro, tá vendo? Chegou essa Yuti aí perto do farol, ele já abre, ele já verifica se tem carro do outro lado, não tem, fecha pro outro lado e já abre para esse, porque os faróis são inteligentes, eles dão prioridade para o fluxo mesmo, nem para um lado nem para o outro, mas para onde o carro está chegando. Essa obra aí, desde que eu entrei na escolinha, tinha essa obra. Quando eu saí, a obra estava aí ainda e estava de rosca essa obra, não saía nunca. Mas eu acho que eles estavam trabalhando aí, sim. Mas é porque é muito cedo, então não se vê ninguém trabalhando nesse horário. Mas ela era meio incômoda. Eu acho que ia ficar bem legal o negócio aí, porque é uma obra bem grande. E aí eu já saía dessa rua aí. E essa já é uma avenida assim bem mais... Ela vai se tornar mais larga lá na frente, a plaquinha de KFC de novo. Esse daí não deu para ver quanto tá, 1,70 e pouco, né, o combustível ali. Ali do lado esquerdo tem um shopping que a gente está passando. E os bairros lá, eles são muito assim, tem um shopping e as casas em volta. Então, não precisa se ir ao centro para comprar nada. Tudo que você precisa, você vai ao shopping, tem ali por perto. E restaurantes sempre tem ali pelo bairro onde você mora. Então, a não ser que você trabalhe no centro, ou às vezes precisa ir a uma consulta, alguma coisa assim, não tem necessidade nenhuma de estar sempre indo ao centro, tem de tudo perto de onde você mora. Então você muitas vezes pega a condução para ir para o trabalho ou para a escola, para o lugar onde você estuda. Mas a maioria das pessoas costuma morar perto de onde trabalha, morar perto de onde estuda, a não ser que elas sejam proprietárias, né, tenham a casa. Mas também elas vendem a casa, compram perto de onde estiver trabalhando. E agora a gente que vai lá como residente temporário, né, com visto e tal, então normalmente a gente aluga quarto ou em casa compartilhada ou na casa de alguém ou em casa compartilhada. Então a gente muda com facilidade perto de onde você está trabalhando. Eu dirigia tudo isso porque eu não queria mudar. Eu morava lá com a Mel e foi um local que eu me adaptei muito bem para morar, o melhor lugar que eu morei aí lá na Austrália.
E eu não queria mudar da casa dela e me arriscar a morar num lugar que eu não ia gostar. Morei em alguns lugares que não deu certo, que tinha conflito. Alguns lugares onde a casa, por exemplo, ficava suja, não tinha muita organização. Então, lá eu me adaptei muito bem e eu não queria mudar de lá. E eu consegui esse trabalho meio longe. Também não queria perder o trabalho, porque foi uma época que eu precisava desse trabalho. Se eu tivesse conseguido ficar nesse trabalho mais alguns meses, se o governo tivesse adiado um pouquinho para aprovar o meu último visto e eu conseguisse ficar 1 ano trabalhando nessa escolinha, eu conseguiria aplicar para um outro visto referente à escola, com o sponsor da escola e tudo mais, mas eu conseguiria. Mas para aplicar para esse outro visto, eu tinha que ter 1 ano trabalhando nessa profissão, trabalhando na escolinha. E eu não tinha, quando eu tive que vir embora. Porque eu contava que o governo ia demorar um pouco mais para analisar meu visto e aprovar, e ele não... ele aprovou rápido. Então eu não consegui completar esses 12 meses trabalhando na escolinha. Se eu não me engano, eu trabalhei 9 meses, faltava pouco. Mas não deu. Então, por isso que quando eu vim assim bem traumatizada, porque foi por muito pouco e eu queria ficar, os donos da escola queriam que eu ficasse. Me ofereceram várias opções de sponsor, mas eu não tinha a qualificação, eu não tinha tudo o que o governo pedia, então não adianta você aplicar um visto se você não tem. Eles negam na hora, eles vão observar todos os critérios e se você se encaixa. Se você não se encaixar, eles já negam, não adianta nem escrever carta ali justificando por que você não se encaixa. Eles negam. Então, eu sei lá por que eu tô falando isso, que eu já me perdi, mas está perto de chegar. Já tem também quase 32 minutos de gravação, de conversa, de assuntos aleatórios e conversa jogada fora. E então eu já me perdi aqui na conversa. Mas daqui a pouco a gente tá chegando. E aí também não dá para ver a escolinha, porque eu estacionei em frente, então não dá para ver ela exatamente. Mas tudo bem também, porque eu não sei se poderia colocar. Eu acho que o lado de fora até poderia, né? Mas aí também dá para ver que tem assim mais casas menores, né? Mais árvores do que lá no centro, não tem quase prédios. Então é bem assim um bairro mais afastado mesmo. E esse daí já é do lado norte. Logo após essa rotatória, então eu já chegava na escolinha. E dá para ver também que já é um pouco mais tarde, porque o trânsito já está, né, com bastante carros agora, bem mais do que quando eu saí de casa. E então é isso. Daqui a pouco tá chegando e eu já vou começar a me despedir aqui. Espero que tenha sido interessante, espero que não tenha sido 36 minutos jogado fora para ninguém, mas eu acho que é uma experiência legal. Para mim foi ótimo, porque eu relembrei aí quando eu passava por todos esses caminhos e
e via todas essas coisas, todos os dias passava por aí. Entrando aqui então já vai ser a escolinha, ficava ali do lado esquerdo, mas onde tem esse banner aí, e eu vou estacionar aqui e provavelmente terminar a gravação. Muito obrigada por ter assistido e um abração para todo mundo, espero que tenha aproveitado.